Então, pessoal, boa noite, tudo bem? Muito obrigada por todos estarem aqui. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito do orgulho, que é uma daquelas vicissitudes que todos nós temos. Sabemos que ele é o pai de tantas outras máscaras. Por isso que o tema da palestra é o orgulho e suas máscaras. Porque o orgulho ele traz escondido naquele cantinho lá onde a gente nunca quer ver, aquela teia de areia, aquela poeirinha lá, um monte de outras vicissitudes que todos nós temos que trabalhar, todos nós temos que melhorar nessa condição de encarnados que estamos, né? Então, para começar, eu queria ver se vocês sabem compartilhar comigo o que é o orgulho. O que vocês acham que é o orgulho? Alguém? Se achar melhor que o outro. É uma forma de orgulho, sim. É uma forma de eu acreditar que todas as minhas habilidades são suficientemente boas e que eu não preciso, por exemplo, estudar para vir aqui falar com vocês, né? Esse é um orgulho também. Então, aquela soberba de me achar melhor do que as outras pessoas, as pessoas virem conversar comigo, eu erguer o meu nariz, né? Então, esse é o orgulho e a humildade. O orgulho é a falta da humildade. A humildade, ela é uma característica da pessoa humilde, né? O que seria exatamente o contrário do orgulho, né? O humilde, ele é aquela pessoa que sabe reconhecer que por mais que ele estude, ele nunca sabe nada, né? Por mais que ele seja profissional em algo, ele jamais é especialista. Nunca os conhecimentos se acabam. A gente tem que ter uma vida de estudos, uma vida de aprendizados. E, na verdade, eu sempre digo para vocês que somos espíritos eternos, né? Desde o átomo até o arcanjo. Então, durante todo esse percurso, encarnado ou no plano espiritual, a gente sempre vai estar aprendendo. Sempre estamos nos melhorando, sempre estamos tendo oportunidades de fazer diferente as coisas que a gente ainda peca, né? As coisas que ainda temos dificuldades em passar por elas. Então, daí pensando nisso, é uma definição do próprio dicionário, e ele traz lá, o orgulho é aquele sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor ou com a própria honra. Então, o orgulho, ele sempre é com relação a mim mesmo e as minhas atribuições. E ele também pode acontecer com alguém ou com alguma coisa que traga orgulho para mim mesmo. E a humildade, ela é uma qualidade da pessoa humilde e ela é uma virtude, né? Então, nós temos o orgulho como uma vicissitude, que é algo que a gente tem que trabalhar, e a humildade, ela é uma virtude, é algo de bom que a gente tem, né? Então, ela é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, a modéstia, a simplicidade. Então, hoje, eu estou aqui com vocês da maior humildade possível, porque eu assumi um compromisso, eu me preparei para esse compromisso, e aconteceu de eu estar sem voz. Eu pensei, e agora? Vou deixar aquele pessoal na mão, vou falar que eu estou sem voz e não vou? Como é que eu faço isso? E aí as pessoas, algumas me disseram assim, você não está em condições, é melhor você não ir. E eu disse, eu não posso. É um compromisso em que eu fechei com Jesus, porque eu estou aqui para falar de Jesus, eu estou aqui para trazer a palavra de Jesus. Então, por mais complicado que seja, a gente tem que dar um jeito, né? Ele não desampara. A gente sabe que a espiritualidade nessa casa, a gente sabe que Deus está sempre ao nosso lado. E quando o propósito é bom, é edificante,
eles sempre vão dar uma mãozinha ali, eles sempre vão. Eu até pensei assim, nem adianta vir nenhum espírito querer falar por mim, porque o meu corpo hoje não tem condições físicas de poder fazer isso. Então hoje a palestra é da Patrícia mesmo. É claro que eles sempre estão ao nosso lado, nos sugestionando, nos intuindo, nos inspirando, mas a palestra é minha hoje, 110%. Assim. Então, esse momento, esse orgulho, eu esqueci o batom, porque hoje eu ia aparecer na televisão, ali ao vivo, tem um pessoal que me chama, eu vou te assistir lá no Facebook, eu esqueci o batom, não passei perfume, também não fiz chapinha no cabelo, mas tá tudo certo também. Isso não é o mais importante, né? Aí a gente tem duas possibilidades de orgulho. A gente tem um orgulho positivo, como tudo nessa vida, e a gente tem um orgulho negativo. Existe um momento em que o orgulho é legal, que é aquele momento totalmente de satisfação. Então, assim, quando eu tenho filho e eu acompanho esse filho a vida toda, e eu consigo ver esse filho ter êxito, conseguir um diploma, conseguir se formar, né, conseguir ser um homem de bem, ter todos aqueles valores que eu tentei passar para ele, eu tenho orgulho disso. E esse é um orgulho bom, é um orgulho positivo, porque são conquistas da gente. Não temos também que trazer a hipocrisia ou a falsidade, né? A falsa humildade, dizendo que não temos nosso mérito, porque nós temos. A partir do momento em que eu dedico momentos da minha vida, momentos da minha vida a outra pessoa, pode ser meu filho, pode ser as pessoas a quem eu ajudo no centro espírita, pode ser as crianças da evangelização, e eu deixo essas pessoas orgulhosas, né? Hoje, dando palestra, é uma das coisas que eu gosto de fazer na minha vida. E muito orgulhosa disso, porque efetivo as minhas palestras para mim mesma e para vocês todos, porque sou eu que passo uma semana estudando diferentes livros, diferentes vídeos, diferentes palestrantes. Eu é que me dedico para aprender mais. Então, a primeira pessoa que absorve tudo isso sou eu. Então, eu agradeço todos os dias essa oportunidade. Né? Então, eu acho que assim, é um orgulho positivo. E aquele orgulho que é negativo é aquele que a gente estava comentando aqui. Então, quando eu me supervalorizo, quando eu crio uma soberba, então, eu dou palestra. Então, se for alguém que nem sabe falar direito, eu não vou vir na conversa, né? Porque eu não vou conseguir conversar com uma pessoa que não fala língua portuguesa direito. Então, eu acho assim, é a soberba. Eu me achar melhor do que outra pessoa, somente eu me dedico a algo. Ou então eu sou cozinheiro, eu estudei muitos anos daqueles pratos deliciosos, e daí eu chego perto de alguém que faz um bife passado, meio queimadinho lá, e eu olho para ele e falo, não vou comer isso aí não. Porque, né, eu faço a minha comida maravilhosa, um bife de mato, isso é a soberba, né? Quando a gente acha que o nosso conhecimento e o que a gente pode dispor é sempre melhor do que o das outras pessoas. E aí a gente para e pensa assim, hoje eu estou aqui palestrante. Algum tempo atrás eu estava aí estudando. E é uma trajetória que só depende de cada um de nós, o que a gente quer fazer para conquistar. Então eu estudava, pensava na minha cabeça, um dia eu quero estar lá, porque eu quero também fazer isso que essa pessoa faz. Eu quero levar esperança, eu quero levar a vontade de fazer algo diferente. Eu quero melhorar a mim mesma, porque eu sei que estudando eu vou ter conhecimento, as pessoas não vão mais me passar para trás. Quando alguém disser para mim assim,
Nossa, você viu o que o Allan Kardec fez? Ele falsificou todas as coisas lá do Espiritismo. Eu vou ter o conhecimento de saber que aquela pessoa está errada, né? Eu vou ter argumentos para conversar com ela. E se eu sou espírita, e aí chega alguém para mim e fala, Allan Kardec falsificou todas as escrituras, eu já vou acabando. Ixi, isso é verdade? Será que esses espíritos foram todos sombreteiros, né? Eu não tive conhecimento. Então, o conhecimento é a luz da vida. A gente precisa se instruir não só na religião, mas em tudo que a gente quiser fazer bem nessa vida. A gente tem que buscar instrução. Então, eu quero cozinhar, eu vou procurar um curso de culinária, eu vou procurar pessoas que cozinham há mais tempo do que eu e vou tentar aprender com elas também. Eu vou ter a humildade de entender que a minha avó, que tem lá seus 80, 90 anos, ela muitas vezes vai ser melhor cozinheira do que eu. Então, sim, vou ficar ao lado dela e vou aprender com ela. Então, essa é, na verdade, a diferença do orgulho, né? Aquilo que eu tenho que tentar trazer para mim, para minha vida, para tentar ser melhor, tentar ser diferente, tentar construir algo novo. E aí, mediante a isso, a gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7, ele é todo voltado para os pobres de espírito, né? E daí ele traz lá no item 11 o orgulho e a humildade. Lá Kardec escreveu para a gente esse pedaço, é um pedaço grande, se vocês quiserem depois ler, mas está na íntegra, tudo que está lá. Eu trouxe um trechinho que eu acho muito interessante, onde ele disse para a gente assim, e todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sedes indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Isso é caridade, mas é também a humildade. Então, o que ele trouxe para a gente? A gente não pode esquecer, nessa jornada de espíritos eternos, que viemos do mesmo lugar e temos o objetivo de ir para o mesmo lugar. Se vamos no mesmo tempo, aí depende de cada um de nós. Mas tendo em mente que se a gente nasceu igual e a gente vai partir igual até o nosso objetivo, somos todos iguais. Não importa se hoje eu aqui palestrante e o meu irmão ali na rua pedindo coisas para comer, ele ainda é o meu irmão. Ele ainda está nessa mesma caminhada que eu. Ele ainda precisa de mim e eu preciso dele. Porque todas as lições que ele aprende ali na rua, eu não aprendi. Não nessa, talvez em alguma outra, ou estive na mesma situação, mas essa troca de experiências é muito importante. Ela acaba constituindo um ser completo. Então eu tenho conhecimento da vida em que, graças a Deus, eu levo, mas eu tenho a humildade de estar ao lado de um irmão menos privilegiado hoje e que vai poder me ensinar muitas coisas. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui aquele exemplo que eu tenho que todos nós vimos algum dia. Lembra aquela moça adúltera que quando Jesus estava com a gente aqui na terra, todos os homens arrancaram ela lá da casa dela e levaram até Jesus. E queriam tomar Jesus, né? E perguntaram a Jesus, essa mulher é adúltera? E nas leis mosaicas, nas leis de Moisés, as mulheres adúlteras eram apedrejadas. E nesse momento levaram essa moça até Jesus e disseram para ele, o que a gente faz com ela? Já que você veio mudar tudo, Moisés disse que a gente tem que apedrejar. A essa hora, ela se acha e começa a desenhar algo do chão que ninguém sabe direito o que foi. Mas eu prefiro entender, sabe quando a gente está conversando com alguém no telefone ou em algum lugar, que a gente pega uma caneta e vai rabiscando um papel,
deixando o nosso pensamento fluir, para a gente ouvir o que está sendo conversado, entender o que a gente vai fazer. Eu entendo que Jesus foi fazer isso aqui. Ele foi refletir agora, o que eu vou fazer? Como é que eu me porto aqui? E aí Jesus vira e diz para todos eles, né? Aquele que entre vós está sem nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra. Sabiamente, como ele sempre faz, humildemente, como ele sempre fez. Então, ele traz isso. E aquela multidão de homens que está ali aguardando a resposta de Jesus. Então, mas até um olha para o outro, um pensa assim, eu dessa vez. O outro pensa, acho que também não sou eu, não. E vai indo, e vai indo, e vai indo todo mundo. E aí vem a humildade maior de Jesus. Porque o que ele diz para ela? Ele pergunta para ela, mulher, onde estão todos os que estavam aqui te julgando e te condenando? Não sobrou ninguém? Aí ela fala para ele assim, ninguém, Senhor, não sobrou ninguém. Aí nessa hora, naquela humildade que só Jesus tinha, ele olha para ela e diz, eu também te perdoo. Se não ficou ninguém para te apedrejar, não ficou ninguém para te condenar, quem sou eu para fazer isso? Vá, não peques mais, como ele fazia nos milagres que realizava. A gente sabe que Jesus não tinha nenhum pecado. A gente sabe que Jesus era um espírito puro. E poderia ter apedrejado por isso que mosaico. Já de acordo com o que ele trouxe, quem não tiver nenhum pecado quer te a terra. Mas o que ele fez na sua humildade, na sua simplicidade, ele perdoou, assim como todos, porque ele se fez igual a gente. Ele viveu tudo o que um homem vive. Ele quis passar pelas experiências da carne para conseguir entender melhor tudo aquilo que aquele povo vivia, tudo aquilo que aquele povo sentia na pele todos os dias. Numa outra palestra que eu fiz, eu pude ter a grata informação de que quando o sistema solar, que é o nosso sistema, se formou, Jesus já planejava sua vinda para o planeta Terra como um espírito puro. Então, olha só que coisa incrível, né? Foram mais de 2.000 anos de preparo para que ele conseguisse voltar a sua força, voltar a sua energia, para que ela coubesse dentro de um corpo de carne e ele pudesse viver conosco pelo Espírito. Então, o amor, a humildade, a dedicação desse ser que estava ali lado a lado com o Pai, e ele não precisava em nenhum momento vir aqui nos ensinar, vir aqui nos mostrar o que era para ser feito. E mesmo assim, ele optou por estar conosco. E aí, hoje nós estamos em 2024, são mais de 2 anos depois que ele nos ensinou tudo isso. E ele nos mandou, depois da sua vida, o Evangelho segundo o Espiritismo, a codificação do Espiritismo, inclusive 18 de abril é o aniversário da primeira versão do Livro dos Espíritos. E a gente ainda não aprendeu nada, né? A gente ainda quer apedrejar a pessoa se achando melhor do que ela. A gente ainda olha lá para nossa irmã, para nossa cunhada, e fala, nossa, mas você faz isso ainda, se achando melhor do que essas pessoas. E o que é isso? É o orgulho. O orgulho que nos faz sentirmos melhor do que outra pessoa. O orgulho que nos faz esquecer que somos todos iguais. Que se hoje a minha irmã mima os filhos dela, eu posso não ter o meu adolescente, provavelmente vou fazer a mesma coisa que ela, né? Porque é do ser humano. Todos nós passamos pelas mesmas provas e inspirações, das mesmas coisas. E nós governantes, a gente só reclama dos governantes,
Porque a gente não tem coragem de olhar para nós mesmos e perceber que nós somos o reflexo. Pelo contrário, eles são o reflexo da gente. Então, naquele dia em que eu vou lá na casa lotérica pagar uma conta e eu passo na frente de todo mundo falando que eu sou idoso ou que eu estou grávida, e não tem nada disso, eu sou igualzinho o meu governante que está lá em cima, né? Então, o dia que eu chego lá naquele mercado que está lotado e eu paro lá na vaga de paraplégico e sou uma garota que não tem problema nenhum, graças a Deus, eu sou igual àquele governante que está lá em cima. Só que é mais fácil eu falar que o problema é ele, porque se eu tiver que olhar para mim e me refazer, dá trabalho, né? É melhor falar aquele que rouba, é melhor falar aquele que faz as coisas erradas, do que olhar para mim mesmo. E aí, tudo isso é orgulho. Por incrível que pareça, tudo isso é orgulho. Aí tem um segundo pontinho lá, a gente falou do 7:11, e esse é o 7:12, onde Adolfo, que é um bispo, ele trouxe para a gente, seguindo o orgulho e a humildade, que o orgulho é a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Então, o livro dos Espíritos, ele trouxe para a gente que o maior mal era o egoísmo. E o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente que é o orgulho, que na verdade é a mesma coisa. O orgulho me leva a olhar só para mim, me leva a querer as coisas só para mim, me leva ao meu egoísmo. O egoísmo é uma das máscaras do orgulho. E aí aqui nesse trecho, ele diz que esse é a nossa maior vicissitude e a gente tem por obrigação, ainda mais nós que já estudamos isso, nós que lemos, nós que temos a codificação ao nosso dispor, a gente tem por obrigação mudar a nossa conduta. Porque senão vamos dizer que levamos uma vida estacionados. Voltar, a gente nunca volta, já sabemos disso, graças a Deus. Mas a gente pode estacionar aqui e não sair mais daqui até o nosso desencarne. Então não vamos fazer isso. Vamos tentar nos mudar, vamos tentar fazer diferente. Não precisa ser tudo. Eu sei que é muita coisa. Se a gente for botar tudo que a gente tem que melhorar, a gente vai ficar louco. Mas vamos colocar um pontinho lá. Esse aqui eu vou conseguir nessa encarnação. E ó, já está ótimo. É uma vitória e tanto. E aí, dentro desse pedacinho, eu não podia trazer nenhum outro exemplo do que aquele momento em que os discípulos em conjunto, eles estão ali discutindo quem é o melhor, quem vai fazer mais milagres, quem vai ser o pródigo de Jesus ali, né, dentre os 12. E Jesus olha para eles e diz: o que é isso que vocês estão fazendo, né? Não é nada disso. Jesus fala para eles lá: no reino de Deus, o maior é aquele que mais serve. Então vão servir, vão ser trabalhadores do bem, vão entrar nas casas, vão fazer o que eu estou ensinando vocês a fazer. E nesse momento, Jesus mostra o que é a humildade, lavando os pés de cada um dos discípulos. Então ele veste aquelas roupas que somente os escravos da época vestiam, que era para poder fazer esse serviço, enche a bacia de água, se ajoelha aos pés de cada um deles e lava os pés de todos os discípulos. Mais uma lição de humildade que Jesus nos dá, dizendo quem nós somos, quem nós temos que ser, o que nós temos que fazer. Então não tem muito segredo. Ele disse para a gente também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente olhar a vida de Jesus e só tentar seguir os seus passos, a gente vai estar no caminho certo, sempre. E daí, a gente vai falar um pouquinho do ponto 13. E aí ele diz assim, lá no ponto 13, não vos orgulhei por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limite bem estreito no mundo que habitais. É Ferdinando que traz um espírito protetor
E ele está dizendo nesse trechinho que você é fera na informática, sabe tudo de tecnologia? Sabe nada. Porque o que você sabe é uma gota dentro do oceano. Você acha que porque você tem 50 anos, e desses 50 anos, 30 anos você está no Espiritismo, você acha que você leu o Evangelho segundo o Espiritismo 20 vezes na sua vida até hoje e você já sabe tudo? Sabe nada, né? E temos aí a prova disso. Eurípides Barçanufo, ele desencarnou porque ele quis continuar a missão dele no plano espiritual para abrir um hospital dedicado a receber as pessoas que são estudiosas da religião, não só os espíritas, mas de todas as religiões. Porque as pessoas nas religiões, elas aprenderam muito bem a lição de ler a Bíblia, do que está nas Escrituras, mas elas não aprenderam a colocar essas coisas dentro das vidas delas. Então, quando elas chegam lá no plano espiritual, a gente tem uma historinha no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, que é da realeza material. Ele conta a história de uma rainha encarnada e que quando ela desencarna, ela chega no plano espiritual querendo todas as mordomias que ela tinha no castelo dela aqui, enquanto encarnada. Só que daí, nesse momento, ela encontra com um dos seus servos, que já estava bem, já tinha recebido apoio, já tinha recebido auxílio, e ela olha para ele e diz: você, servo, traga água que eu estou com sede. E ele fala para ela: senhora, aqui somos todos iguais. Não, eu sou tua rainha, você tem que me obedecer. E ele diz para ela: não, aqui não existe mais nenhum desses títulos que existiam na terra. Aqui somos todos filhos de Deus, todos trabalhando pelo mesmo objetivo, todos trabalhando pelo bem comum. A senhora pode se servir de água, fica naquele lugar. E foi um baita de um choque para essa rainha, né? Porque ela achava que tudo que ela tinha conquistado aqui na Terra, ela continuaria usufruindo no plano espiritual. Aqueles conceitos de deem para a gente aí 90% do seu salário e a sua vaga lá no plano espiritual tá garantida. Tudo isso não existe. Os carros importados, as casas, mansões, as roupas de marca. A gente tem até um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que diz a prova da riqueza. É um capítulo que diz a prova da riqueza e da pobreza. Mas se você lê ele quase nem cita a pobreza. Porque a pobreza ainda é muito mais fácil de se levar. A riqueza, ela é muito mais difícil. Porque a sua missão, a sua responsabilidade, quando se detém posses materiais, é muito maior do que quando você não as detém. Por isso que muitas vezes a gente escolhe vir como morador de rua do que como vir com alguém com posses e com dinheiro, porque vai ser mais fácil a gente aprender as nossas lições. É muito difícil aprender as pessoas que têm a riqueza. E dentro desse ponto aí do orgulho, eu trouxe aí uma pergunta para que vocês possam levar. Eu sempre gosto de trazer algo para vocês refletirem depois a respeito. Qual foi a ferramenta que Deus presenteou vocês nessa vida? Porque eu gosto de falar que cada um de nós é especial em algo. Então, hoje, nesse momento da minha encarnação, eu tenho o prazer, o orgulho de poder falar para pessoas a respeito de Jesus. Um outro momento da minha vida, enquanto eu era um pouco mais nova, eu tinha uma facilidade muito grande com instrumentos musicais. Então, eu ensinei algumas pessoas a tocar instrumentos musicais. E aí vocês pensem aí com vocês mesmos, qual é a ferramenta que Deus deu para vocês nessa vida? E não adianta falar que não tem, tá bom? Pensa com muito carinho, porque a gente sempre tem algo muito especial. Às vezes eu falo que as mães todas têm o beijo que cura.
Porque é incrível, para quem já é mãe, para quem é vó, como quando as nossas crianças se machucam, eles correm para a gente. Mamãe, dá um beijinho. Mamãe, vovó, dá um beijinho. E você dá um beijinho e passa. É incrível. Pode ser aquele rombo que está sangrando, que vai precisar levar ponto, que vai tomar injeção. Mas a mamãe dá um beijinho e passa. A vovó dá um beijinho, passa mais ainda, porque a vovó vale mais do que a mamãe. Então, cada um de nós tem um dom. Às vezes a gente olha e pensa assim, não tenho. Pense com atenção, olhe com atenção. Porque às vezes é aquele bolo de chuva que você faz quando está naquela tarde fria, é o seu melhor dom. É aquele dom que quando as pessoas mordem aquele bolinho de chuva, todas vão até o céu e ficam um minutinho lá, ouvindo aqueles anjinhos tocarem aquelas harpas maravilhosas. E todos nós temos um dom, que é o que Deus nos deu, né? Então fica aí uma sugestão para vocês refletirem a respeito em casa. E aí a gente tem lá no livro dos médiuns, na questão 228, ele traz um pouquinho, uma questão ali, que é de todas as nossas imperfeições morais, porque a gente não tem só uma, a gente tem várias, né? Então, de todas as nossas imperfeições morais, são portas abertas para que os espíritos ignorantes possam nos influenciar, possam tentar mudar o nosso caminho. E aí eu pergunto para vocês, qual vocês acham que dessas imperfeições é a principal que eles conseguem? Orgulho. Isso mesmo, Antônio, né? É isso mesmo, Antônio. É o orgulho, né? Por que é o orgulho? Porque o orgulho é aquela coisa que pesa, pesa mesmo. Só que a gente nunca quer abrir mão dele, né? Então a gente tá lá e ó, eu sou melhor. Não vamos na casa da sua mãe, vamos ficar aqui em casa hoje. Não é assim que a gente briga com o marido ou com o namorado em casa. Não vamos na casa da sogra hoje, vamos ficar aqui. Se ela quiser, ela que vem. Ou então, não, filho, não vai jogar bola agora, vai fazer lição. Tudo isso é o orgulho. E aí, eu fiquei até admirada, gente, com quantas máscaras esse orgulho tem. São coisas que tem algumas que eu não imaginava, mas a mágoa, ela é uma máscara do orgulho. Porque quando você se magoa, você esquece que somos todos iguais. Você esquece que você também erra. Então, o outro te diz algo que te magoa, nada mais é do que o teu orgulho que ele está ferindo. Eu vou colocar todas aqui, porque são bastante, para a gente dar uma olhada em quais são essas máscaras. Olha lá, a gente tem o milindre. Poxa, como eu vejo milindre dentro da casa espírita. E não deveria, né? Porque a gente estuda, a gente faz curso, a gente dá cesta básica, a gente tem brechó, a gente vê palestra. E ainda assim, quando o nosso colega tarefeiro chega lá, nossa, hoje eu dei um passo que eu me senti lá no céu. Eu já me milindro todo e falo, puxa, não vou mais vir na próxima tarefa porque meu passe não é bom igual o passe dele. Isso é o orgulho, né? A gente pensa que não, mas isso é o orgulho. Ou então, quando acontece, igual hoje eu estava sem voz, eu disse para o meu companheiro, a palestra é tua, eu vou sentar lá no gagarejo, você dá a palestra, você estuda comigo. Ele disse para mim assim, não vou. Eu falo, viu, mas quando o trabalhador está pronto, a tarefa chega. Não vou. Se vira, ele falou. Isso é orgulho. É o orgulho de vir aqui na frente, é o orgulho de trazer as suas próprias ideias, é o orgulho do que vocês que estão aí olhando para nossa carinha assim, ó, se vai ser uma cara bonita, se vai ser uma cara feia, se é uma cara de tô entendendo tudo, ou se é uma cara e ela tá falando só besteira. Tudo isso é orgulho, né? Aí a gente tem a prepotência, a gente tem a fascinação que acontece nos médiuns. O que é essa fascinação?
Eu acho que eu sou uma médium tão boa que eu recebo uma psicografia, eu assino lá Chico Xavier. E aí eu saio lá da sala de psicografia. Eu recebi o Chico Xavier. Eu sou a poderosa desse centro. Se eu sair daqui, o centro acaba. Isso é a soberba, isso é o orgulho. Então, o que importa é o nome do espírito que vem dar uma comunicação para a gente. Não importa. O que importa é o nome do meu irmão que está ali na calçada. É um nome, identifica a pessoa? É, mas isso não importa. Importa a mensagem que vem junto. Importa o carinho que eu tenho pelo meu irmão menos privilegiado. Isso é o que importa. O quanto realmente eu estou ao lado de alguém com o coração, né? Com a minha emoção, querendo o bem daquela pessoa. Aquela tal da inveja branca, cadê? Tem inveja aqui ou nem tá aqui a inveja? Sabe aquela tal da inveja branca que algumas pessoas falam? Nossa, mas eu fiquei com uma inveja branca desse brinco que você está usando, né? Sabe o que é inveja branca? É inveja. Não tem branca e preta, é inveja. Mas que você tenha humildade, porque assim, não é errado a gente admirar algo em outro, mas que você tenha humildade de reconhecer. Nossa, como você está bonita hoje. O que você tem feito? Me ensina, me mostra o caminho, me deixa ser bonita também, né? Porque se todos nós seguimos para o mesmo lugar, todos temos as mesmas oportunidades, todos podemos chegar aonde a gente quiser. Então vem a presunção, vem o preconceito. Essa aqui, gente, quando eu vi, eu não acreditei que a timidez, ela é o orgulho. Ela é o orgulho, porque os tímidos, o que eles são? Eles são inseguros, eles têm medo, né, de se expor, eles têm medo do que as pessoas vão pensar a respeito deles. Então a timidez, ela nada mais é do que um orgulho. O orgulho de você admitir que você pode ser falho como todas as pessoas. O orgulho de você admitir que se eu for lá e falar alguma besteira, todo mundo vai rir da minha cara. Então a timidez, ela é uma máscara do orgulho. As críticas que a gente faz, por que a gente critica? Porque a gente não tem coragem de fazer igual. Então é melhor eu criticar o outro para eu derrubar ele, para ele poder ser igual a mim, né? Então, tem alguém que está transformando lá a comunidade. Eu vou chegar lá e eu vou ver que eu não sou capaz daquilo, ao invés de eu admitir com humildade que eu não tenho essa capacidade, eu vou inventar algo que eles estão fazendo ali que não é legal. Olha a roupa que eles estão usando, olha como eles estão tratando as pessoas. Então eu critico, para não olhar para mim mesmo e dizer, não, eu não sou capaz, daí eu preciso melhorar. A acomodação, por quê? Porque quando eu tenho muito orgulho, eu poderia falar assim, tem uma palestra lá no Recanto da Paz, não vou estudar não, já sei tudo. Eu me acomodo, eu não busco outras coisas. Eu acho que tudo que eu sei, tudo que eu sou já é suficiente. A teimosia, o materialismo, porque eu sou orgulhosa, então eu quero ter a melhor casa, eu quero ter o melhor carro. Para eu conseguir essa melhor casa, não importa o que eu tenho que fazer, mas eu vou ter a melhor casa. Ah, meu vizinho trocou de carro, eu tenho que trocar de carro também. Isso é orgulho, né? E ele traz o materialismo. O ateísmo, porque muitas vezes nesse orgulho a gente não quer acreditar em nada. A gente quer dizer que tudo isso é balela, que Deus não existe, que Deus não é justo, porque a gente não quer entender a verdade, né? Que tudo que eu vivo é só colheita do que eu planto. A revolta, o consumismo, a ostentação, a hipocrisia. Então, assim, temos infinitas máscaras para o orgulho. Se a gente for parar para pensar, eu poderia ficar a noite inteira falando a respeito das máscaras do orgulho. E daí, como que a gente pode ressignificar esse orgulho? Lá no Livro dos Espíritos, a questão 919, eles perguntam, Kardec pergunta para os espíritos, né? Qual é o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nessa vida, resistindo ao arrastamento do mal? Alguém tem alguma noção de qual é esse meio?
Olha, ele foi trazido para a gente bem antes do Livro dos Espíritos. Por esse rapaz aqui, ó. Foi Sócrates, né? Eu acho que é Sócrates que trouxe para a gente. O que ele trouxe para a gente? Conhece-te a ti mesmo, né? Não foi nem Jesus, foi ele que falou para a gente isso. Quanto tempo atrás que ele já trouxe esse conhecimento para a gente lá nas suas vãs filosofias, né? E o que a gente fez com isso? A gente está se conhecendo ou a gente está deixando para amanhã, né? Então hoje eu vou lá na casa da minha irmã, ela mexe no meu milindre lá, eu me milindro toda, vou embora, ou eu vou parar lá e vou falar com ela, vamos conversar? Por que você tem raiva de mim? Por que tem que ser desse jeito? Eu estou fazendo isso, ou eu olho para ela e falo assim, tá bom, até a semana que vem, vou embora e vou melindrada, né? Porque assim, não podemos mais deixar para amanhã todas essas coisas. E aí eu trouxe algumas coisas, como ele disse ali, conhece-te a ti mesmo. Dentro da religião a gente tem todas as obras de Kardec, a gente tem a Revista Espírita, que Kardec escrevia antes de trazer os livros, a gente tem as obras de Chico, são mais de 300 livros psicografados de Chico Xavier, a gente tem Divaldo, que trouxe muita coisa boa, muitos outros escritores espíritas que têm conteúdo muito bom, aí a gente tem cursos, a gente tem palestras, a gente tem as artes, música, teatros, filmes, e assim, como eu disse no começo, não só na religião, mas vamos buscar para as coisas que nos apetecem. Então eu quero cozinhar, vamos fazer curso de culinária, vamos assistir palestra de culinária, vamos lá assistir um teatro onde eles vão ensinar a cozinhar ao mesmo tempo que faz teatro. Vamos participar lá do programa de televisão, MasterChef, porque aí eu me obrigo a aprender e estudar para poder saber cozinhar. Então, vamos nos aperfeiçoar, vamos tentar fazer diferente do que o que a gente faz, tentar seguir outros caminhos, porque só tem um segredo, e esse segredo foi Jesus quem nos disse, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a única coisa que pode quebrar as nossas amarras, a única coisa que pode fazer com que a gente seja diferente, com que a gente aspire coisas diferentes, é o conhecimento. Eu me lembro quando eu comecei há uns 15 anos atrás, frequentar uma casa espírita, direito, todo dia, virar tarefeira, essas coisas todas. Eu falava assim, o Evangelho segundo o Espiritismo é muito difícil. Eu não vou ler, não. Eu ponho ele lá de lá. Aí eu li um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Não entendi nada que falou aqui. Não vou ler esse livro. E põe ele lá de lá. Aí quando, depois de uns 10 anos que eu estava aí, uns 15 anos eu estou na Gabriel Delane, depois de 10 anos eu falei assim, quero ser expositora, quero ser palestrante. Eu cheguei lá na pessoa responsável, deixa eu dar palestra? Na lata, assim, sabe? Olhou para mim e falou assim, você não é capaz. Você precisa estudar. No primeiro dia eu virei minhas costas e falei, tá, fui embora, tudo bem. Fiquei a semana inteira pensando, eu vou voltar semana que vem? Puxa, mas ela falou que eu não sou capaz. Me melindrei toda, né? Eu falei, eu vou voltar porque eu quero ser palestrante. Cheguei lá na outra semana, deixa eu dar palestra? Não, já falei que você não está pronta ainda, você não é capaz. Fui embora. Na terceira vez, deixa eu dar palestra? Patrícia, já falei que não. Tá bom, então me fala o que eu tenho que ler. Aí foi o começo da minha humildade. Ela falou, Pentateuco, ponto. Depois que você lê o Pentateuco, você volta. Evangelho, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Obras Póstumas. Eu li, aí eu voltei e falei, pronto, agora eu posso dar palestra? Não. Você acabou de ler os livros, você acha que você já pode dar palestra? Nem pensar. Você pode ler mais umas 5 ou 10 cada um aí, daí a gente conversa. Óbvio que daí a gente vai trilhando um caminho. Fiz o curso lá da casa, eu brinco que eu estou no 5º ano pela 5ª vez,
porque a gente faz e para, faz e para, faz e para, como todo mundo. Não tem nada de diferente em mim, tá, pessoal? Eu sou exatamente como vocês, então eu começo o curso e eu paro. Eu viro tarefeira, daí daqui a pouco eu quero mais ser tarefeira, eu paro de ir na casa espírita. Não, eu tô certinha agora, já faz um tempo que eu tô bem direitinha. Faz muito bem para mim, tá fazendo muito bem para o meu filho. Meu filho, alguns de vocês conhecem, tem 6 anos, ele tá na evangelização. Para o meu orgulho, ele veio dizer que a próxima palestra ele quer dar. E aí eu falei para ele, você quer dar a palestra? Você vai ter que escolher um tema sobre o que você quer falar, o que você quer falar. Ele disse, eu quero falar sobre as 3 revelações. Aí eu falei, tá bom, filho, se você estudar, a mamãe vai deixar você fazer essa palestra. Eu falei, me fala então quais são as 3 revelações. Moisés, Jesus e Kardec. Allan Kardec. Eu falei, isso mesmo. E o que cada um deles fez? Moisés, a gente estuda com ele evangelho, né? Daí ele falou, Moisés fez os 10 combinados, mamãe. Legal. Jesus trouxe o amor, né? E o Allan Kardec. O Allan Kardec ensinou umas coisas que eu não lembro agora, né? Ele falou para mim. Aí eu falei, então, diz que tem que estudar e se preparar, e se você estiver legal, sim, a mamãe deixa. E agora imagine o orgulho que eu vou sentir, mas é aquele orgulho positivo. Por quê? Porque eu estou com ele na evangelização desde os 4 anos. A gente faz evangelho toda sexta-feira à noite em casa. Então, ele falar para mim, eu quero falar de Jesus, nossa, já me põe no céu, porque é uma semente que eu plantei nele. Ele pode não entender muito bem isso agora, mas para mim é o maior orgulho, a maior satisfação. Então, mesmo ele falando as 3 revelações, é Moisés, é Jesus e é Allan Kardec, para mim já está ótimo. Ele já tem a semente ali dentro dele. Se vai ser legal, se ele vai usar isso aí para o bem, aí já não depende de mim, depende dele, né? Eu vou estar do lado dele. Mas se ele escolher deixar tudo isso de lado e ir para as festas da faculdade, tá tudo bem também, né? A gente tem que ter todas as nossas experiências. E nós, como mãe, difícil, mas temos que aprender a respeitar todas essas fases do ser, né? Então, gente, eu acho que é muito isso. Eu passei muito do meu tempo. A minha voz voltou, por incrível que pareça, né? Tá um pouco rouca, mas eu consegui fazer a palestra toda, passei uns minutinhos. E é isso, gente, conhecer a verdade, que a verdade só que pode nos libertar, mudar a nossa conduta. Eu sempre bato nessa tecla aqui, eu acho que em todos os lugares, começar a olhar para nós mesmos, começar a fazer essa reforma, não é fácil. Então vamos pegar uma coisinha lá, sabe aquela novela que eu não perco nenhum capítulo? Começa a perder toda quinta-feira para vir assistir a palestra no Recanto da Paz. Já é um começo, né? Aquele almoço do domingo onde a família se reúne e só sai lavagem de roupa, né? Que a gente diz. Comecem a não lavar mais a roupa, comecem a conversar, comecem a dialogar, né? Todos temos defeitos, nunca se esqueçam, somos todos iguais, todos buscando o mesmo caminho, tá bom? Muito obrigada. Então, só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque por causa disso tem muita besteira rolando na internet também, né? Eu prefiro ter alguma pessoa igual aquela moça ali, ó, que se dispõe a filmar, a editar, a botar o embelezador, porque a gente vai ficando velha, né? Aí dá certo. Mas devagar e sempre, a gente sempre vai seguindo o caminho que a evolução traz, né? A evolução trouxe isso agora, então a gente tem que se adaptar. Muito obrigado. Vamos para o passo já já.